Excelentíssimo senhor Jorge Viana, presidente em exercício do Senado Federal nesse momento, nosso vice-presidente. Excelentíssimo senhor governador do meu partido, Raimundo Colombo. Excelentíssimo companheiro e sempre senador, Cacildo Maldânia. E minha querida amiga, mãe, mulher, representante desse país, dona Ivete, E excelentíssimo senador, sempre senador, Jorge Borrausi. Familiares e todos aqui presentes, representando aqui o PSD, nessa casa é composto por mim, Hélio José, senador de Brasília, Omar Aziz, senador do Amazonas, Otton Alencar, senador da Bahia, e Sérgio Petecão, senador do Acre. É com muita satisfação que eu escolhi esse púlpito daqui, porque foi dali que nós vimos o último discurso de indignação de um ídolo, de uma pessoa que a gente considerava como uma pessoa realmente que estava aqui para ser sempre solidário, que foi o Luiz Henrique, indignado com a acusação falsa que havia feito a ele. Todos nós aparteamos, todos nós compreendemos e todos nós tivemos uma solidariedade com aquele momento de indignação que o nosso senador, ídolo nessa casa, estava fazendo ali, naquele púlpito que eu estou vendo ali, que ele está vendo a gente aqui conversando, tá certo? Então, pessoal, é muito difícil falar de uma pessoa que deixou tanto legado importante para nós e para o nosso país. Para mim, que era jovem, que estava aqui, sindicalista, diretor da Central Única dos Trabalhadores, acompanhando a Constituinte, quando a gente via Luiz Henrique liderar o MUP e fazer uma resistência ao Centrão para garantir os direitos dos trabalhadores que a gente tanto lutava. Então, isso foi muito importante, ficou muito marcante na nossa história. E ninguém pode esquecer disso. Então, Luiz Henrique era um homem à frente do seu tempo. A frase aqui diz o seguinte, do primeiro caderninho aqui, a frase, ó. O tempo tem de fazer a gente experiente. Quem não aprender com o tempo, não aprende na escola. Por isso que esperei com tranquilidade, meu caro presidente Jorge Viana, a minha oportunidade de aqui expressar umas palavras em nome do nosso partido, o PSD. Vamos lá. Senhoras senadoras, senhores senadores e senhores aqui presentes. No último dia 9, terça-feira, completou um mês da morte do senador Luiz Henrique. Santa Catarina ainda está em choque. O Senado Federal permanece de luto e a cena política brasileira está mais pobre. Com o prematuro passamento de Luiz Henrique da Silveira, o seu estado, a nossa casa e o país fica a lamentar o desaparecimento de um dos mais experientes, argutos e dignos quadros da história recente do país. Uma escola para nós todos aqui. Fiz questão de ir a Santa Catarina, de ver a emoção lá no ginásio de Joinville. Fiz questão de ir à missa, fiz questão de estar aqui, porque falar em nome do meu partido, porque realmente estou falando em nome de um homem digno, de um homem que realmente representava bem o nosso país. Caros colegas, senhores convidados, a trajetória do senador Luiz Henrique fez dele um daquelas personagens maiores do que a própria vida. Um campeão na defesa das liberdades civis, da democracia e do livre-arbítrio, e um guerreiro intransigente no resguardo dos interesses de sua terra. Um político completo, como, aliás, costumam ser aqueles forjados no estado de Santa Catarina. Aí eu homenageei meu amigo Berger, meu amigo Bauer e meus outros amigos senadores de Santa Catarina, agora o Beber, todos que estão aqui, que são guerreiros. Nascido em Blumenau, em 25 de fevereiro de 1940, mudou-se para Florianópolis, ainda muito jovem, com vistas a iniciar seus estudos. Na capital, após cursar ensino médio em uma escola pública, o Instituto Estadual de Educação Dias Velho acabou se formando em Direito pela UFSC. Ali começou a desenvolver e concatenar algumas das paixões que o marcaria por toda a sua existência. Enquanto participava ativamente da fervilhante política estudantil do começo dos anos 60, encontrava tempo para lecionar História Geral e Português. Era um professor. Ao se mudar para Joinville em 1966, os vírus da advocacia,
do magistério e principalmente da política partidária já estava inoculado em Luiz Henrique. Assim estabeleceu a sua banca de advocacia, começou a ministrar aulas de português e história e a se aproximar do diretório municipal do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que à época era o único partido de oposição ao regime militar, legalmente estabelecido. E foi sob a égide de restrições impostas pela ditadura e pelo desejo de restabelecer a autodeterminação do povo brasileiro que ele se agigantou e se tornou reconhecido por mim, que era um jovem, e por todos esses brasileiros que acompanharam a Constituinte. A primeira fase de sua carreira foi marcada pela defesa dos mais sagrados ideais libertários. Nesse sentido, Luiz Henrique foi um herói da redemocratização. E quando ela finalmente ocorreu, não lhe passou pela cabeça mudar de cores. No MDB e no PMDB, ocupou todos os postos de hierarquia interna. Foi presidente municipal e estadual. No âmbito nacional, dirigiu a agremiação entre 93 e 96. Aliás, cabe observar que a fidelidade de Luiz Henrique ao partido só encontra paralelo em sua vida na devoção à família. Em especial a sua esposa e companheira de todas as jornadas, senhora Dona Ivete, a seus 2 filhos, Cláudio e Márcia, e a todos os seus netos que ele tanto amava e admirava. É com muita satisfação que a gente toca essas palavras aqui, porque o Luiz Henrique era uma pessoa assim que nos comovia pela sua simplicidade, pelo seu papo, pela sua sempre elegância em cumprimentar e receber os mais novatos dessa casa e lhe dar um bom caminho, uma boa estrada. Dessa maneira, posso afirmar sem exageros que o PMDB era uma espécie de alter ego para o nosso homenageado. É simplesmente impossível desassociá-lo da legenda que tanto amou e pela qual se doou. Quero crer que muitas das exemplares características que marcaram a sua biografia têm sido absorvidas na convivência partidária. Da mesma forma, vários dos seus feitos que hoje cultuamos somente se tornaram possíveis em larga extensão graças à sua coerência. Isso é fundamental. Feitos que, por sinal, tentarei condensar nesse breve discurso, mesmo incorrendo no risco de olvidar passagens relevantes da sua intensa vida, que aqui outros colegas já retratou. Luiz Henrique exerceu nada menos do que 11 mandatos seletivos. Foi deputado estadual, obteve 4 mandatos de deputado federal, foi 3 vezes prefeito de Joinville, 2 vezes governador de Santa Catarina e senador da República, a quem eu orgulho muito de fazer companhia por ele por curto período de tempo, lamentavelmente. Essa coleção de títulos revela 2 insofismáveis condições. A primeira delas é a de que se tratava de um homem extremamente querido por sua gente. Afinal, ninguém obtém tanto sucesso nas urnas se isso não for o reflexo do que as ruas exprimem. A segunda irrelevante característica diz respeito à sua qualificação. Foi bem sucedido tanto no executivo quanto na atividade parlamentar, o que é algo raro, sabemos bem. Um bom exemplo disso é sua produção aqui nessa casa. Nos seus pouco mais de 4 anos de efetivo exercício, acrescentou nada menos do que 112 proposituras e relatou 233 matérias. Apesar de prolífico, sua excelência era meticuloso e perfeccionista, razão pela qual seus trabalhos angariam forte respeito dos pares e dos técnicos do Senado Federal. Como de resto, aconteceu em todos os lugares por onde ele passou, né? No Ministério de Ciência e Tecnologia, pasta que ocupou em 87 a 88, Luiz Henrique plantou as bases para a retomada dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, após anos de economia planificada e suas inúmeras reservas de mercado. Hoje, como vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, falo igual o Cristóvão falou, que é o nosso presidente, fica-se um vácuo numa pessoa tão importante para a ciência e tecnologia, que era o senador Luiz Henrique. À frente do governo catarinense, fez gestões que colocaram os indicadores socioeconômicos do Estado entre os primeiros do país. Sabendo que havia conseguido fazer o bolo crescer, criou a Secretaria de Desenvolvimento Regional,
para garantir que todos os seus conterrâneos tivessem acesso a uma fatia justa desse surto progressista. Tinha grande visão administrativa e caráter empreendedor, que também puderam ser comprovados nas suas passagens pela Prefeitura de Joinville. Estou acabando, senhores e senhoras. Dentre outros, é tanta coisa que tem que falar do Luiz Henrique que daria um jornal, mas estou acabando aqui essa sincera e singela homenagem. Dentre outros feitos, colocou a cidade no mapa internacionalmente das artes, com iniciativas como a construção de Centro-Eventos, Centro-Eventos Carlhausen. Primeiro empreendimento da América Latina a seguir o conceito de arena multiuso, hoje tão usada no país. O estabelecimento da única filial internacional do Ballet Bolshoi e o fortalecimento do Festival de Dança de Joinville. Eu que tive em São Petersburgo, eu sei o tanto que é importante a dança para a paz, para a tranquilidade do nosso povo. E isso era um fato positivo do senador Luiz Henrique. Atos e fatos que transformaram as cidades em uma referência artística e que fizeram com que o homem que recebeu títulos de mais de 90 municípios catarinenses, uma míriade de outras condecorações e se transformasse em um verdadeiro cidadão do mundo. Senhor presidente, em muito boa hora, nós reunimos para reverenciar a vida e a obra de Luiz Henrique da Silveira, um homem marcado por vitórias políticas, por grandes obras de cimento e cal e por ações sociais de enorme sensibilidade. Nesse encontro, o Senado Federal faculta aos mais jovens, aqueles que ainda praticam o ceticismo político, conhecer uma carreira inspirada e sem nódeas. A carreira de um homem que nunca se resignou e que, mesmo tendo galgado algum dos mais relevantes postos da República, não se rendeu à tentação de descansar. Após tão longeva e produtiva carreira, ninguém poderia culpá-lo se resolvesse fazer o justo descanso. Mas ele não o fez. Continuou a produzir até os últimos dias, o último dos seus dias, acreditando planos ambiciosos para Santa Catarina e para o Brasil. Sabia que seu estado e o seu país poderiam conquistar muito mais do que lograram até agora. Admito que, sem a sua presença, essa será uma tarefa mais difícil, mas também sei que, com o legado que ele deixou, essa passou a ser uma obrigação dos catarinenses e de todos nós brasileiros. Lutemos, pois, para levar à frente as suas bandeiras. Está aqui, ó. Eu fui vencedor porque combati o bom combate. Parabéns, Luiz Henrique, que Deus o tenha, que a família saiba que um grande homem passou por essa casa, admirado por nós brasileiros, que foi o senador Luiz Henrique. Muito obrigado. Obrigado.